O que eu, como gremista, penso sobre Ronaldinho Gaúcho? Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão nessa quarentena? Estão em casa? Estão de quarentena realmente? Estão se cuidando? Estão conseguindo trabalhar? Como é que vocês estão? Me contem aqui embaixo nos comentários. Antes de qualquer coisa, eu quero saber como é que vocês estão. Por aqui, tá tudo muito turbilhão, por isso que eu fiquei um tempinho aí sem gravar, fiquei 2 semanas sem vídeo, mas tô de volta e agora pra ficar, tá? Vou gravar vários vídeos aqui pra vocês. Vamos tentar se unir nessa quarentena, né, gurizada? Vamos tentar ficar cada vez mais junto, vamos se entreter junto aí, porque tá todo mundo no mesmo barco e tá realmente bem complicado. O tema do vídeo de hoje, eu fiquei pensando, cara, eu nunca falei sobre Ronaldinho Gaúcho neste canal. Eu já dei algumas pinceladas e tal em outras redes sociais, Twitter, talvez tenha falado alguma coisa no Instagram, Facebook, não sei. Mas aqui no canal eu nunca falei sobre Ronaldinho Gaúcho, né? E algumas pessoas me perguntaram o que eu penso como gremista, qual é a minha visão sobre Ronaldinho Gaúcho, talvez aí um dos maiores, talvez não, é o maior jogador, o maior talento que surgiu aqui no Rio Grande do Sul nos últimos tempos, né? Isso é inevitável, independente de qualquer coisa extra-campo, a gente sabe que dentro de campo é um dos melhores jogadores da nossa história, né? Da nossa história, que eu digo não de história de Grêmio, eu digo história do Brasil mesmo, um dos maiores talentos que o Brasil já produziu. E é, sem dúvida alguma, o melhor jogador que eu já vi jogar, tá? Eu acompanhei muito o início do Ronaldinho Gaúcho, a projeção do Ronaldinho Gaúcho, o talento dele, ele me fez gostar do futebol arte, ele me fez ver o futebol de uma outra maneira. Eu tentava imitar o Ronaldinho Gaúcho quando jogava bola, lá com os guris, na época de jogar bola na rua e tudo mais, eu queria dar os dribles do Ronaldinho. Ele me fez pensar futebol de uma outra forma, mas com um coração gremista muito magoado, eu tenho uma visão muito complicada de Ronaldinho Gaúcho, e a gente vai falar sobre isso agora. Bom, todo mundo sabe, né, a trajetória, não é novidade pra ninguém, a trajetória de Ronaldinho Gaúcho, mas a gente fez uma linhazinha do tempo aqui, só pra ter uma qualidadezinha do vídeo, sabe, uma coisa mais bonitinha assim, que eu gosto. A gente fez uma linha do tempo aqui só pra dar uma recapitulada na vida de Ronaldinho Gaúcho. Bom, 1980 nasceu Ronaldo de Assis Moreira no dia 21 de março, 87 começou a jogar na escolinha do Grêmio, 98 teve a primeira aparição no profissional numa Copa Libertadores, 99 estreou na seleção brasileira e aí em 2001 teve todo aquele episódio do Paris Saint-Germain. 2002 foi o boom, né, de ofertas depois da Copa do Mundo, depois do Penta. 2013 ele foi pro Barcelona, onde foi o auge da carreira. 2008 Milan e aí começou a ter problemas. 2011 a segunda traição pra mim, no meu ver, veio pro Flamengo. 2012 foi pro Atlético Mineiro quando conquistou, né, o último grande título que foi a Copa Libertadores. Depois jogou no México, no Querétaro, Fluminense. E aí teve a aposentadoria em 2018 e a decadência que aconteceu esse ano. Tá aí então a nossa linha do tempo para recapitular um pouquinho, rapidinho mesmo, da vida, da carreira do Ronaldo. E antes de começar a descer a lenha no Ronaldo aqui, eu queria dizer que durante muito tempo, eu queria confessar para vocês, que durante muito tempo eu passei pano pro Ronaldinho. Durante muito tempo mesmo, de chegar a não pesar tanto aquela saída dele em 2001 pro Paris Saint-Germain. Aquela saída horrorosa do Ronaldo, de assinar um pré-contrato com o Paris Saint-Germain e deixar o Grêmio de graça. O Grêmio, o clube que projetou, o clube que deu carinho, o clube que deu casa, comida, roupa lavada, o clube que mostrou seu talento pro futebol foi traído em 2001. E por incrível que pareça, eu fico até abismada de pensar sobre isso hoje, mas durante muito tempo eu passei pano para aquela situação. Eu achava que a direção tinha um peso muito significativo naquele episódio. Não que hoje eu isente a culpa da direção daquela época, mas é inevitável não pesar a traição do Ronaldo em relação ao clube, à instituição do Grêmio. Claro, naquela época eu tinha, 12 anos, não entendia muito bem os trâmites do futebol, né? A gente sabe que existe muita coisa
ruim por trás dos bastidores. Como eu era fã do Ronaldo, como eu não entendia direito a dimensão daquilo, talvez isso tenha ajudado a fazer com que eu passasse a mão na cabeça do Ronaldo durante muito tempo. Mas é muito surreal pensar se isso fosse agora, por exemplo. Imagina se um jogador fizesse isso agora. Isso que não vai, durante muito tempo, surgir um talento como foi o Ronaldo. A gente teve até um pequeno exemplo aí de uma possível, né, saída do Luan lá em 2017, quando estava ali no auge da Libertadores e tal. Ele estava com um contrato por encerrar, podia assinar logo um pré-contrato com outro clube. Tava difícil de fazer aquela negociação ali e a gente sentiu aquele medo de que pudesse acontecer de novo. Imagina se o Luan fizesse isso nos tempos de hoje. Imagina se qualquer outro jogador fizesse isso nos tempos de hoje. Por isso que pra mim hoje pensar sobre isso é inadmissível o que aconteceu em 2001. É surreal. Não é possível que isso aconteceu, sabe? Se a gente parar pra pensar, a gente fica abismado. Como é que pode um jogador não ter gratidão pelo clube que projetou, em sair de uma forma como foi a saída do Ronaldinho Gaúcho, que pra mim foi a pior saída dele em todos os clubes que passou, foi a pior disparado. Óbvio que também tem um peso muito grande eu ser gremista, mas foi muito... não tem nem palavra pra dizer, a não ser realmente traição, foi o que aconteceu em 2001. E esse start desse sentimento ruim que eu tenho pelo Ronaldo hoje, ele só foi aparecer depois daquele episódio em 2011 ali que ele acabou escolhendo o Flamengo. Ali acabou pra mim. Ali o Ronaldo, ele simplesmente morreu como um ídolo ou algo do tipo. Não que ele fosse, mas eu tinha um carinho pelo Ronaldo, eu passava pano na cabeça do Ronaldo. Depois daquele episódio de 2011 ali, ele simplesmente morreu pra mim. Eu não defendo em nenhum momento, em nada, em absolutamente nada. Ali acabou. Eu já estava trabalhando como jornalista esportivo e acompanhei de perto aquele trâmite ali, aquela negociação, aquele episódio, aquela palhaçada, na verdade, que o Assis e o seu irmão Ronaldo acabaram fazendo de novo com a instituição do Grêmio. Era o momento de voltar, era o momento de apagar as mágoas, era o momento de acabar com toda aquela coisa ruim que tinha ficado em 2001, todo aquele sentimento ruim que tinha se criado entre os gremistas. Era o momento de fazer o que ele fez com o Atlético Mineiro, por exemplo, abraçar a torcida abraçar ele e conquistar um grande título. Eu tenho certeza que se isso acontecesse, os gremistas pudessem olhar pro Ronaldo como o ídolo que a gente queria que ele fosse, né? Eu queria muito que o Ronaldo, que a gente tivesse orgulho do Ronaldo. Eu queria demais, porque foi o maior jogador que eu já vi jogar. O maior jogador que eu já vi surgir no meu clube. Eu queria ter um sentimento bom pelo Ronaldo. Então eu vi naquele episódio ali uma grande reconciliação, um grande pedido de desculpas. Eu vou voltar pra aí, eu vou dar alegria pra vocês de novo e eu vou tentar fazer com que apague aquele episódio ruim, que aquela cagada que eu fiz em 2001 de ter assinado um pré-contrato com outro clube e deixar o Grêmio, o clube que me projetou, a ver navios sem R$1. Podia ser a maior transação da época, da história da época, sei lá, podia ser o nosso maior talento vendido de todos os tempos. Claro que hoje os números são muito diferentes daquele período, mas era pra ser assim. Era pra ser uma saída digna. E o Ronaldo teve uma oportunidade não de acabar com aquilo, de apagar aquele sentimento, mas de tentar construir uma coisa boa, de tentar recomeçar. Essa era a grande oportunidade. E eu criei uma expectativa enorme, porque o Assis e o seu irmão, e é aí onde eu penso que todo mundo fala, porque o Ronaldo é um fantoche do Assis, o Assis é a cabeça de não sei o que, o Assis é isso, o Assis é aquilo, o Ronaldo só aceita. Durante muito tempo eu também pensei isso, tá? Hoje eu já não penso mais. O Ronaldo não é uma criança, né? Não é... Ele sabia de tudo o que estava acontecendo e ele foi conivente com isso. Se ele não quisesse alguma coisa do tipo, provavelmente ele teria se manifestado e a vontade dele prevaleceria. Então, assim, eu não isento o Ronaldo de culpa em relação a isso. Eu não acho que o Ronaldo seja
um fantoche do irmão, como pintam ele. Gurizada, tava gravando aqui, acabou a bateria no meio da gravação, tive que botar a outra bateria, tava sem carga também, e aí tive que esperar um tempo pra gravar. Olha, tem coisas que só acontece comigo, eu tô super organizada nessa quarentena. Mas vamos tentar recapitular aí o que eu tava falando, tá? Recapitulando então, eu via aquela oportunidade de voltar pro Grêmio como um baita pedido de desculpas, uma grande reconciliação nos braços da torcida, voltar, fazer história realmente, tentar, né, minimizar aquela saída traumática que aconteceu em 2001. Então, eu tava muito ansiosa, eu tava muito na expectativa. Eu tava trabalhando como repórter esportivo, então eu sabia de tudo que tava acontecendo, eu tava acompanhando muito bem o que tava acontecendo. E as notícias eram que o Ronaldinho realmente ia voltar pro Grêmio, né? Que tinha um acordo entre direção e Assis e que ele voltaria pra se redimir, para fazer história e tudo mais, como uma grande reconciliação, um grande pedido de desculpas. E muitos gremistas não queriam naquela época, eu lembro disso também, vale ressaltar que muitos gremistas não queriam. Eu queria ir muito essa chegada do Ronaldinho, eu estava muito esperançosa, fui muito iludida, e não só eu, como a direção do Grêmio, como todo mundo que estava envolvido naquele episódio. Quando eu vi aquela coletiva no Copacabana Palace, aquela coletiva, ela acabou comigo. Eram 3 clubes envolvidos, né? Grêmio, Flamengo e Palmeiras. E aí o Ronaldo falou, no Palmeiras tem lá o Felipão, no Grêmio tem a minha cidade. Quando ele falou, o Grêmio tem a minha cidade, ali esse cara vai nos dar um vai na venda de novo, assim, ó, dos maiores. E aí falou lá do Flamengo, o Flamengo é o Flamengo. E ali não tem como. É impossível, ele não vai vir, ele vai dar mais um balão mesmo, na torcida do Grêmio, na direção do Grêmio, na instituição Grêmio, mais um desrespeito do Ronaldinho em relação a gente, e ali ele morreu pra mim. Ali o Ronaldo morreu pra mim. Se existia alguma passada de pano, e existia muito da minha parte, eu defendi a convocação dele, inclusive, para 2010, na Copa de 2010. Eu gostava do Ronaldo, eu tinha um sentimento bom por ele, apesar de tudo que tinha acontecido em 2001, eu tinha um sentimento bom por ele. Apesar de que, se eu tivesse vivendo 2001 hoje, eu ia querer o rim dele. Naquela época eu era criança e tal, eu via ele muito mais como o ídolo, o cara que fazia mágica com a bola e tal, então existia uma passada de pano e existiu durante muito tempo, até esse episódio de 2011, que ele poderia ter voltado, que ele poderia ter feito uma reconciliação com a torcida, com o clube, poderia ter um mínimo de gratidão pelo clube que projetou, pelo clube que deu tudo pra ele, e ele, mais uma vez, desdenhou do Grêmio, desdenhou da instituição, desdenhou da torcida, e por isso ali ele morreu definitivamente pra mim. Eu não acompanhei mais o Ronaldinho. Eu cheguei a cruzar com o Ronaldinho quando eu tava trabalhando no Rio, fui gravar alguma coisa da Globo lá no Fluminense e tal. Eu tinha um sentimento muito triste, assim, sabe? De, putz, esse cara poderia ser um grande ídolo do meu clube, poderia ser um grande ídolo pra mim, e é uma decepção. Essa é a grande palavra do Ronaldinho. O Ronaldinho, pra mim, ele é uma decepção. E eu não consigo ter nenhum sentimento positivo em relação a ele hoje. Fui naquele jogo da volta dele no Olímpico contra o Flamengo e tal, que o Grêmio virou aquela partida. Eu chamei ele de pilantra até não poder mais, estava lá no meio da torcida. Foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na história do futebol. Claro que é um episódio triste, tu tá ali falando pra um cara que poderia ser um grande ídolo do teu clube, chamando ele de pilantra e o caramba todo. Mas foi um desabafo da torcida do Grêmio, Olímpico lotado de receber o Ronaldo, e era um grito de desabafo mesmo, sabe? Era um grito de decepção, era um grito de uma torcida inteira magoada com o Ronaldinho, que poderia ser, repito mais uma vez, né? Ele poderia ser um dos maiores ídolos da história do Grêmio. E como uma pessoa que durante muito tempo admirou o Ronaldo, eu realmente confesso pra vocês que eu queria conversar com ele. Eu queria saber o que ele pensa de tudo isso, sabe? Eu queria saber o que ele pensou de 2001, eu queria saber o que ele pensou
quando voltou do exterior e voltou pro Flamengo, ao invés de ter vindo pro Grêmio, eu queria realmente conversar, mas uma conversa sincera, sabe? Uma conversa de entender o que realmente passou pela cabeça dele, o que ele queria fazer, que existia alguma mágoa dele com o Grêmio para que ele agisse com tanto desprezo pelo clube, sabe? Porque é isso que eu imagino, sabe? É só isso que eu imagino, porque não é possível que uma pessoa não tenha gratidão por um clube que te projetou pro mundo, projetou pro futebol, sabe? Claro que o talento dele fez com que ele chegasse aonde ele chegou, mas o Grêmio deu a oportunidade para que ele pudesse fazer isso, sabe? Mas conversar abertamente, sabe? Entender com sinceridade, não respostas prontas que a gente tentou durante muito tempo, que a gente viu durante muito tempo ele dar em todas as entrevistas que ele dá. Então, pra mim, o Ronaldo, ele nunca foi sincero em nenhuma entrevista que ele deu até hoje na vida. Né? Nunca falou. É sempre uma resposta pronta, é sempre uma coisa, um negócio meio que artificial. E aí a gente olha por tudo que ele tá passando hoje, né? Que fim de carreira, né? Que fim de carreira. E é óbvio que é uma pena o negócio acabar desse jeito, preso no Paraguai por falsificar a documentação. É óbvio que é um troço assim, é lamentável. Como é que pode um dos maiores talentos do futebol brasileiro, que poderia ser durante muitos anos o melhor jogador do mundo, acabar nessa situação, né? Se tivesse um pouquinho de cabeça, se tivesse um pouquinho mais de vontade, ele poderia ser muito maior do que é. Muito maior do que Ronaldo, muito maior do que Romário, talvez, muito maior, sabe? Ele poderia ser muito próximo, na minha visão, de um dos maiores jogadores de todos os tempos, pelo talento que tem. É evidente que eu não desejo isso pra ninguém, mas me dá um sentimento de que, tipo, a gente planta realmente o que a gente colhe, sabe? Que a gente pode fazer milhões de coisas ruins para várias pessoas e ingratidão com várias pessoas e ser mau caráter às vezes com várias pessoas, e que lá na frente tudo vai se resolver, a conta chega um dia. E é esse sentimento que eu tenho pelo Ronaldo. Eu só posso falar do Grêmio, mas até onde a gente sabe ele teve várias saídas muito conturbadas de vários clubes, né? O Flamengo foi um deles. Mas aí eu só tenho propriedade e sentimento para falar sobre o Grêmio, mas a gente sabe que, se tratando de Assis e Ronaldo, nunca é uma negociação fácil, nunca é algo transparente, nunca é algo correto, né? Pelo menos é essa a impressão que ele passou durante toda essa carreira dele. Mas eu quero saber o que vocês pensam, comenta aqui embaixo. Eu me alonguei demais nesse vídeo, porque esse assunto rende muito, é um assunto de mesa de bar mesmo, de tomar um negocinho e dissertar. Não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante, muito, muito, muito importante. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo e me segue também nas redes sociais, tá? Eu acho que é isso, gurizada. Desabafei. Hashtag pronto falei. Beijos. Tchau, até a próxima.